Lindos! Maravilhosos! Vamos lá! Vamos dar um desfecho a esses modelos atômicos maravilhosos. Já estamos aí quase terminando, né, a estrutura atômica, quando finalmente a gente vai até 1903. Quando finalmente a gente vai falar, sim, sobre aquele maravilhoso discípulo, né, de Ernest Rutherford, do modelo anterior, aquele maravilhoso discípulo chamado Niels Bohr. Maravilhoso. Niels Bohr, na verdade, foi um grande químico dinamarquês, físico também, né, porque ele levava os conceitos da física bem a sério, tanto que para ele propor essa nova ideia de modelo atômico, eu não diria bem que é um novo modelo, tá, maravilhoso? Eu diria que é um aprimoramento do modelo de Rutherford. Foi o que ele fez. Ele pegou o modelo de Rutherford e aprimorou esse modelo atômico lá em 1913, tá? Utilizando os conceitos da física quântica. Tanto que a gente se refere a esse modelo de Niels Bohr como um modelo semi-quântico, porque ele aplica algumas ideias da quântica, mas utiliza uma base do modelo clássico. O que importa pra gente, maravilhosos, na verdade, é que o Bohr ele tinha uma lição muito importante. Lembra que o Rutherford estava com aquele problema do modelo clássico dele, daquele modelo que ele não conseguia explicar por que um centro positivo rodeado por partículas negativas, no caso o próton em relação ao elétron, mantinha-se estável mesmo com a física clássica decretando que ia haver uma trajetória em espiral e eu teria um choque com o núcleo? Pois bem, a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que isso aqui é, na verdade, algo que fica só na teoria. Porque, na prática, elétron e próton se encontram completamente estáveis. Tá maravilhoso. E o que o Bohr traz de novo para tentar explicar os seus modelos? Lindos no meu coração. Na verdade, ele fez estudos muito aprofundados, não sei falar essa palavra, mas enfim, muito aprofundados a respeito da teoria quântica aplicada ao seu modelo com átomo de hidrogênio. E ele percebeu que ele poderia tentar solucionar esse problema, né, do modelo clássico de Rutherford, trazendo à tona dois postulados, na verdade, dois grandes resumos teóricos sobre a teoria de Bohr. A teoria de Bohr é bem mais aprofundada, mas a gente pode falar que existem dois grandes tipos de conclusões que ele chega. Primeiro, o primeiro postulado, só para a gente relembrar que postulado é uma verdade científica que não necessita de demonstração, eu não preciso demonstrar aquilo experimentalmente, e o que o primeiro postulado de Bohr fala para a gente, na verdade, maravilhosos, é que o elétron, esta partícula maravilhosa que fica ao redor deste centro aqui, conhecido como núcleo, simplesmente não poderia ser atraído para o centro positivo ao ponto de colapsar com esse centro, porque esse elétron possui uma energia básica, uma energia mínima, uma energia específica, que seria igual à própria trajetória que ele cumpriria, que seria igual à própria faixa. Imagina uma piscina olímpica cheia de raias, sacou? O nadador naquela raia, por exemplo, da raia 7, no momento que ele está nadando na piscina, ele não pode ir para a raia 1, porque ele sabe especificamente a trajetória que ele vai cumprir. Enquanto que o elétron é a mesma coisa. Naquele feixe, naquele espectro eletromagnético, tá? Que isso é um outro assunto que vocês vão ver mais pra frente dentro do meu coração. Naquela faixa de energia, o elétron jamais poderia abandonar a sua trajetória. E por conta disso, lindos, ele sempre ficaria circulando naquela mesma órbita de tal maneira que nunca se chocaria com o núcleo. Então a primeira ideia maravilhosa, o primeiro postulado, lindos, que o Bohr traz pra gente é o chamado postulado dos níveis de energia. Ou ainda, as camadas ou níveis energéticos, tá, lindos do meu coração? As camadas ou níveis energéticos, que dizia o seguinte: o átomo, portanto, não possui eletrosferas, digamos assim,
que apresentam movimentos aleatórios, como Rutherford falava. Não, o átomo possui, na verdade, determinadas trajetórias, determinadas condições energéticas na qual o elétron ele vai apresentar uma energia específica. Lembrando o seguinte, se eu estou nessa primeira trajetória, se eu estou nessa primeira camada, nesse primeiro nível energético mais próximo do meu núcleo, a minha energia desse elétron ela é baixa. Porque se eu comparo, por exemplo, com uma trajetória do elétron mais para frente do meu coração, por exemplo, eu vou botar ela aqui, a energia nessa trajetória, nessa faixa que o meu elétron circunda é maior do que aquela. Fechou? Isso está relacionado a uma série de cálculos que o Bohr fez para chegar nessa ideia. No entanto, maravilhosos, o elétron não sairia dessa trajetória até acontecer o segundo postulado. Na verdade, eu primeiro apresentei para vocês a justificativa do elétron não sair da trajetória mesmo circulando uma parte positiva, ao redor de uma parte positiva, mesmo circulando no núcleo. Só, queridos do meu coração, nada impede com que, por exemplo, um elétron que está aqui na primeira camada, e a gente vai entender mais para frente que o Bohr designou 7 camadas, né, chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, ou 1 até 7 mesmo. Ele designou cada uma dessas trajetórias com nível de energia específico. Então nada impede que o elétron saia dessa primeira camada e vá para a camada mais externa. Só que isso tem um porém. Esse elétron que vai para essa camada mais externa, saindo de uma camada mais interna e indo para uma camada mais externa, diz o meu coração, percorrendo, na verdade, essa trajetória, ele precisa, na verdade, ganhar energia, tá? Ele precisa, na verdade, ganhar um pacote energético chamado de quanta. Por isso, física e química quântica, vocês vão entender isso mais para frente, mas esse pacote energético bem específico chamado de quanta, ele precisa ganhar uma energia equivalente dentro do meu coração, justamente a quantidade que esse elétron precisa absorver para ir para a quarta camada, por exemplo, como aqui eu botei para vocês. Maravilhosos! A energia que esse elétron absorve na forma de quanta não pode ser nem mais nem menos do que ele precisa para chegar à quarta camada. Fechou? Só que eu pergunto uma coisa para vocês. Beleza, Chuchu, eu entendi, portanto, que para sair da primeira camada e ir para a quarta camada, mesmo esse elétron tendo uma trajetória específica, ele precisa ganhar uma energia. Sim. Então quer dizer que aquele elétron, quando ganha essa energia e vai para a quarta camada, ele fica lá para eternidade? Ele fica eternamente lá, maravilhoso? Não. Ele não fica eternamente lá, porque é como se ele fosse um visitante, um forasteiro, que está ali de passagem apenas, tá? Aquela não é a casa dele. A casa desse elétron aqui é a primeira camada. Então, no momento em que ele recebe aquela energia e sofre, aí chegamos no nosso segundo postulado, o salto quântico para a quarta camada, ele quase que prontamente retorna para sua camada de origem. E aí, em vez dele absorver energia, ele precisa fazer o que, maravilhoso? Com aquela energia que ele estava ganhando, com aquela energia que ele estava em excesso. Eu ouvi aí? Perder, exatamente, lindos. Ele precisa liberar aquela energia em excesso. E ele libera como essa energia, Jesus? Ele libera na forma de fóton. Fóton, maravilhosos, na forma de comprimento de onda, na forma de luz, muitas vezes visível para os nossos olhos. É por isso, maravilhosos, que quando uma lâmpada está acesa aqui, o que está acontecendo o tempo inteiro ali são elétrons saindo de uma camada mais interna para uma camada mais externa e voltando, liberando fóton, que atinge a minha retina e eu consigo enxergar, na verdade, aquele objeto. Ele consegue refletir as coisas ao redor dele. Podemos ver esse fenômeno maravilhoso aí quando vemos as queimas de fogos em fins de ano. Podemos observar isso aí, cores diferentíssimas como o dourado, por exemplo, dado pela prata, a prata gera a cor dourada, o sódio dando o amarelo, o césio o vermelho, temos o cobre e o azul, enfim.
cada elemento químico vai possuir um determinado tipo de coloração devido a esse salto quântico. Tá maravilhoso. E aí, portanto, esse segundo postulado é determinado como sendo o postulado do salto quântico e diz o seguinte: para cada elétron sair de sua trajetória pré-determinada, ele precisa ganhar uma quantidade de energia específica na forma de energia quântica, na forma de quanta, e ao retornar da camada em que ele foi excitado, ou seja, em que ele atingiu um nível posterior e retornar para sua camada de origem, ele libera essa energia na forma de espectro eletromagnético, normalmente no comprimento de um visível, chamado de fóton. E dessa maneira nós temos os dois postulados que revolucionam, na verdade, a ideia do átomo de modelo clássico, modelo quântico, e conseguem aí determinar porquê da estabilidade do próprio modelo de Rutherford. Tá maravilhoso? Daqui a pouco a gente volta para eu comentar um último detalhezinho a respeito disso. Beijo!